5 coisas que dá medo em um macumbeiro. Você que é evangélico, você vai gostar desse vídeo porque você vai conseguir passar um medo no macumbeiro. Porque às vezes você deve estar imaginando, macumbeiro nenhum sente medo, né? Todo pessoal que frequenta o candomblé, a umbanda, não tem medo de nada. E eu vou dizer pra você que você tá enganado, tá? Existem sim algumas coisinhas que dá um pouco de medo em um macumbeiro. Então acompanhe esse vídeo, principalmente se você é médium, né? Será que você sente algum medo desses? Eu vou falar uma coisa. Existe um macumbeiro que, se você fizer isso aqui na vela que ele firmou pro seu anjo da guarda, meu querido, isso já provoca um medo, uma insegurança no médium que você não tem noção. Não é só isso, tem médium que é o seguinte: depois que firmou a vela, vela firmada, acesa, um médium mentalizou ali, um macumbeiro mentalizou, só que aí a vela, por um motivo, ela apaga, simplesmente do nada. Será que isso provoca um medo no macumbeiro? Para te falar a verdade, isso é uma coisa que, querendo ou não, dá um pouco de medo sim, em alguns. E aí, você tem medo disso? Medo de quando a sua vela que foi firmada, ela apaga? Você sente medo? Será que é algum aviso? Será que eu tô com algum problema? Será? Acompanhe esse vídeo do início ao fim que eu vou trazer aqui algumas coisinhas que provavelmente provocam medo no macumbeiro, tá? Ou seja, no umbandista, no candomblecista, tá bom? Não esqueça também de curtir, de compartilhar esse vídeo, tá bom? E de se inscrever aqui no canal. Lembrando que estamos chegando aí à marca de 1K, 1 milhão de inscritos. E é claro, pessoal, é 1 milhão de pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre a Umbanda, sobre as religiões afrodescendentes aqui no Brasil. Lembrando que aqui é vídeo diário, todo dia a gente posta um conteúdo e eu tenho certeza que as aulas que a gente traz aqui são coisas que vão sim agregar bastante à sua vida. Então, sem delongas, 5 medos de um macumbeiro. Bora pro vídeo. Vamos lá. Primeiramente a gente vai começar com aquele ponto simples e fácil, que é um dos medos extremamente... a gente foi falar sobre medo, a vela apagou. Será que tem alguma coisa aí? É claro que a vela apagou, né, gente? Isso aqui não é medo não, é só uma questão de lógica, da gente parar um pouquinho para pensar. Por que essa vela apagou? Porque o ventilador está ligado, ele está com vento aqui. Olha para você ver que vocês percebem que a chama da vela está ofuscando bastante. Então é claro que vai apagar. Eu não preciso sentir medo disso, tá bom? Mas enfim, a primeira coisa que realmente causa um certo medo ali, uma certa insegurança no macumbeiro, no médium, é quando isso aqui estoura. E aí? Você já teve uma guia de proteção que você usava no seu dia a dia? Essa guia já estourou? Já arrebentou? E você ficou com medo desta ação? O porquê que estourou? Já ficou com medo? E aí? Uma das primeiras coisas é essa. Sabe por que muitos macumbeiros, ou seja, a gente está falando num termo aqui popular, macumbeiro, mas você sabe por que muitos da religião afrodescendentes ficam com medo quando uma guia estoura? Porque na maioria das vezes a guia de proteção, ela serve para nos proteger de energias negativas. E quando uma guia estoura, em sua maioria, pode simbolizar um tipo de energia negativa que esteja querendo te afligir de alguma forma. Então alguns macumbeiros ficam com medo disso. Não é à toa que a gente vê em muitos comentários: o que eu faço? Minha guia estourou. Será que é isso? Será que é aquilo? Será? Já passou por isso? Deixe nos comentários. E essa vela não quer parar acesa. Agora sim eu tô ficando com medo. Continuando. Segundo medo. Segunda coisa que provoca um medo no feiticeiro
tô ficando com medo. No macumbeiro, no umbandista, que, querendo ou não, pode ter um pouco de relação com a guia. No caso seria demanda. Sim, demanda, feitiço, macumba. Principalmente, é claro, a demanda. Eu sei que muitas pessoas vão dizer o seguinte: não, Patrick, eu não sinto medo de demanda não. Os meus guardiões estão aqui para me proteger. Ou seja, eu tenho minhas firmezas, tudo ok, então eu não fico com medo de demanda nem de feitiço. Então eu não vou simplesmente generalizar e falar que todo umbandista, candomblessista e quimbandeiro sente medo, né, de demanda, tá? Mas eu vou dizer que em sua maioria, tá? Ou seja, a maior parte dos umbandistas, macumbeiros, enfim, sim, sentem medo de demanda. Ah, se você quer saber uma coisa, você que não sabe o que é demanda, demanda é quando alguém, de alguma forma ou de outra, emana uma energia negativa para você. Bem simples. A inveja é um tipo de demanda, olho gordo é um tipo de demanda, feitiço é uma demanda e qualquer outro trabalho negativo direcionado a você. Isso é uma demanda que de alguma forma ou de outra vai trazer consequências negativas para aquela pessoa que foi direcionada. Então, se eu tenho pensamentos negativos direcionados a você, isso pode ser uma demanda? Na verdade não, isso é uma demanda. E muitos macumbeiros ficam com medo disso. Sim, quando chega no terreiro, simplesmente diz o seguinte: você está com demanda. Meu Deus, quem mandou isso para mim? Da onde veio essa energia negativa? Sempre tem aquela pergunta. E outra coisa que eu vou dizer, viu? Dentro desse quesito, que alguns macumbeiros ficam com medo de demanda, de feitiço, alguns acabam tendo até medo do seu próprio pai de santo, das entidades dentro do terreiro, porque muitas das vezes, isso é um fato, quando o feiticeiro ali, o macumbeiro, um umbandista, decide sair do terreiro, uma das coisas que eles sentem mais medo é se o pai de santo do terreiro que ele saiu vai jogar demanda ou feitiço em cima dele. E aí, você já ficou com medo de demanda? Olha, eu, para ser bem sincero, viu, pessoal, eu nunca fiquei com medo de demanda. Nunca, literalmente, nunca fiquei com medo de demanda. Ah, mas Patrick, você sempre tem as suas entidades firmadas, você tem assentamento, o seu Exu está assentado, você tem lá as firmezas dentro do terreiro, por isso que você não tem medo de demanda. Não, não é isso não, pessoal. Sabe por que eu não tenho medo de demanda? Porque todo tipo de feitiço e demanda direcionado a você só causará efeito se você estiver vibrando na mesma frequência. Ou seja, se você dá liberdade para que aquele feitiço realmente funcione. Ou seja, cause efeito em você. Então, se você tiver com a sua vibração elevada, pensamentos positivos, carga elevada, enfim, demanda nenhum vai lhe fazer mal. Pode ter certeza disso. Mas enfim, a nossa terceira coisinha, nossa terceira coisa que dá um medo sim em algumas pessoas. Parece brincadeira o que eu vou falar, mas não é. É a primeira incorporação. Sim, principalmente os médios iniciantes. Ou, é claro, praticamente quase todo médio, porque todo médio passou pela primeira incorporação. Mesmo para você que já faz aí 40 anos, que já está aí trabalhando com as suas entidades, para você que já faz a vida toda, parece, né? Parece que já nasceu incorporando. Não. A primeira incorporação é uma das coisas que realmente causam um certo pânico em alguns médiums, tá? Isso aí, no caso, a gente está direcionando mais para as pessoas que trabalham com as entidades, ou seja, isso estamos direcionando mais para quem incorpora. E realmente é algo que provoca um pouco de medo e insegurança em alguns médios. Tá, eu vou dizer para vocês que isso é até comum. Sim, primeiramente, quando a gente está falando sobre primeira incorporação, estamos falando de algo que você ainda não conhece. De algo que, querendo ou não, foge um pouquinho da sua experiência. E é claro, se você não tem um conhecimento daquilo, possivelmente você vai ficar assim um pouco inseguro e um pouco com medo. Até você começar a compreender mais, a entender mais, né? Conforme você vai trabalhando e incorporando. Isso vai fazer com que o medo se dissipe. Mas caso você já sentiu esse medo da primeira incorporação,
Tenha calma, isso é totalmente natural, esse medo vai dissipar com o tempo, conforme você vai trabalhando e vai compreendendo sobre essa questão que é a incorporação. Então é até tudo bem, isso é normal. Agora, o nosso próximo erro não, né? O próximo medo que alguns médios sentem é a cobrança. Tá. Aí ficou um pouco complicado para algumas pessoas compreender. Como assim cobrança? Cobrança de entidade, principalmente cobrança de Exu. Alguns médios morrem de medo disso, principalmente se estão cometendo algum erro. Aí sim esse medo vai apertar com certeza. A cobrança de Exu ou cobrança de entidade, vamos fixar aqui Exu, porque a maioria das pessoas realmente ficam com medo, né, dessa cobrança vinda de Exu. Algumas pessoas acreditam que essa cobrança ela pode vir simplesmente por um esquecimento, ou às vezes porque o seu Exu, ao te cobrar, ele vai te bater, vai te deixar você mal, doente, ou a sua vida vai andar para trás, ou tudo que acontece com você só vai dar errado. Algumas pessoas acreditam que a cobrança de Exu seria desta forma e a sua vida não vai caminhar. Então algumas pessoas realmente ficam com medo. Eu posso até dizer para vocês que existem alguns médiums, alguns macumbeiros que fazem tudo certinho, não porque querem aprender, não porque querem evoluir, não porque querem uma energia boa, mas alguns médios fazem tudo corretamente porque tem medo dessa cobrança, ou seja, tem medo do castigo. Então vamos dizer que seria aquele medo de ser castigado e o medo da cobrança vindo das entidades. E aí, você tem medo disso? Já sentiu? Eu, para falar a verdade, eu já senti. Hoje em dia não sinto mais, mas eu já senti muito medo de ser cobrado pelas entidades. E realmente eu tenho algumas entidades ali que eu trabalho que elas não têm muita dó não, viu? Se eu tiver cometendo um erro, meu querido, é sem dó nem piedade, como se diz, é sem massagem. É complicado. Mas vamos aqui, vou falar do último erro. Se eu não me engano foram 5? Sim. Do último erro. Que este é um erro não, né? Do último medo que os médiuns, que os macumbeiros sentem. Vocês imaginam quais são? Qual é este medo? Você sabe? Deixa aqui nos comentários antes de mais nada. Mas um dos maiores medos que os médios sentem, parece bobo, mas não é. É ver espírito. Sim, ver um espírito. A maioria dos médios sentem medo disso. Mesmo que eles afirmem que não vão sentir medo algum se ver algum espírito. Mas a maioria, vamos dizer aqui de 90% dos médios, dos macumbeiros, sentem medo de ver espíritos. Mas Patrick, isso é um pouco sem lógica. A pessoa que trabalha com Exu, com espíritos, que no caso, pessoas que já desencarnaram, ter medo de ver espíritos. Mas isso cria sim um certo pavor nas pessoas. Primeiramente, elas têm medo de ver algo feio, bizarro, ou até mesmo de ver algo demoníaco, se é que vocês me entendem, ou diabólico. Então, muitos macumbeiros sentem medo sim. Agora deixe nos comentários se você realmente é macumbeiro e sente medo de ver espírito. Você tem medo disso? Olha, para falar a verdade, eu nunca tive medo de ver nada, né? Porque desde pequeno eu vejo coisa que muita gente não vê. Então, não me causa nenhum espanto. Mas deixa aqui nos comentários se você sente medo de alguma coisa dessas aqui que eu citei. Quem sabe a gente não traz a parte 2. E você que é evangélico, agora que você sabe qual é o medo de um macumbeiro, não use isso contra um macumbeiro, tá bom? Tô brincando. Imagina só você caminhando na rua, o evangélico, eu assisti aquele vídeo. O macumbeiro, ele sente medo se a guia dele estourar. Então vou chegar lá e vou arrebentar. Já pensou se andando na rua o evangélico vem e estoura a sua guia? Isso é intolerância religiosa, não faça isso.
Mas enfim, deixe nos comentários, quero saber aí se você já passou, se você tem algum medo desses, tá bom? Pessoal, é isso, mais uma vez, curta esse vídeo, compartilhe e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. É isso, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.